Hoje, dia 17 de junho de 2025, a igreja celebra a terça-feira da 11ª semana do tempo comum. Escutai, Senhor, a voz do meu apelo, sede meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Quem vos fala é o Padre Diogo Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos vendo na liturgia desta terça-feira orientações e ensinamentos que nos ajudam a ser verdadeiramente cristãos. Temos na liturgia de hoje a novidade do cristianismo, um amor que vai além do convencional. A mídia e a sociedade, de um modo geral, fazem um uso excessivo da palavra amor, o que banaliza e até vulgariza, esvaziando-a do verdadeiro sentido. Jesus mostra no Evangelho de hoje a verdadeira essência dessa palavra, amar os inimigos. Aqui vemos quão desafiador é ser cristão. Amar as pessoas agradáveis, simpáticas, as que nos amam é muito fácil. Até as piores pessoas fazem isso sem nenhuma dificuldade, diz Jesus. O desafio está em amar aquelas que, por algum motivo, nos odeiam, as que nos perseguem ou as que nos caluniam. Enfim, as que não gostam de nós ou das que não gostamos, ou com as quais nós também não simpatizamos. Jesus pede que as amemos. Não é nada fácil, exige conversão. Por isso que para seguir Jesus é preciso se converter, deixar morrer em nós aquela pessoa mesquinha, de coração endurecido, apegado às coisas materiais, em vez de estar livre para amar a todos, indistintamente, inclusive os que a sociedade não amam e os que nos incomodam. Jesus retoma o que a lei judaica pedia sobre o amor e mostra a sua novidade. Ele não vem abolir a lei do amor, mas quer dar-lhe pleno cumprimento, pois as pessoas amavam de modo convencional. O amor de Deus não é convencional, é incondicional. Ele ama também os maus e quer a sua conversão. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Somente o amor é capaz de converter, de mudar as pessoas. Se continuarmos a odiar os que fazem o mal, eles continuarão a fazê-lo e nós não transformamos nada com o nosso amor. Quando Jesus pede que amemos os inimigos, ele faz uma proposta inovadora e até mesmo revolucionária. Este é o cerne de seus ensinamentos. Se nada muda no mundo, é porque as pessoas não mudam a sua maneira de amar. Quando a humanidade aprender a amar os inimigos, não no sentido de compactuar com eles, mas de apontar o caminho para a conversão, tudo poderá ser diferente. Aqui entra o papel, ou melhor, a missão dos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Foi o que Paulo procurou fazer na sua atividade missionária, como vimos durante todo o tempo pascal e como vemos na primeira leitura de hoje. O texto é da segunda carta aos Coríntios. Nele, Paulo recorda a esta comunidade um exemplo de outras comunidades, as da Macedônia, que deram provas do seu amor por meio de gestos de partilha e solidariedade. Comunidades que não tinham muitas posses, mas que possuíam o mais importante, isto é, o amor. Esse amor os moveu a ajudar outras comunidades, as de Jerusalém, e assim todos se fortaleceram. Desse modo, Paulo desafia a comunidade de Corinto a ser generosa na partilha, dizendo que isso provará a sinceridade da caridade que eles praticam. O que Paulo diz nesta primeira leitura serve também para nós.
A sinceridade da nossa caridade se revela nos nossos atos concretos de amor ao próximo, de perdão e de amor aos inimigos. Vale a pena pensar sobre isso e avaliar como anda nosso agir cristão, nossa missão de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Somente assim nos tornaremos uma verdadeira comunidade cristã a serviço da vida plena no mundo. Amar somente aqueles que nos amam e odiar os inimigos, saudar somente os amigos e desviar o rosto dos que são antipáticos, rezar por aqueles de que gostamos, esquecer os demais. Pode haver prática mais lógica e mais natural do que essa? Afinal, não é exatamente isso que quase todo mundo faz habitualmente hoje? Por que se importar em agir de outro modo? Por que mudar esses costumes que nos parecem tão normais? E, no entanto, no trecho do Evangelho de hoje, Jesus nos ordena fazer exatamente o contrário. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Devemos agir assim nos dias de Jesus, porque essa é a prática própria de Deus, o nosso Pai. Cabe então ao cristão que recebeu a filiação divina distribuir prodigamente no mundo o mesmo amor que de Deus recebeu, mesmo que seja difícil realizar tal ideal. Para Jesus, esse comportamento deve nos distinguir diante de todos, pois aqui se encontra a principal marca do cristão. Desse modo, ser cristão não é apenas levar um documento declarando que um dia recebemos o batismo na igreja, saber de cor a oração do credo ou trazer uma cruz dependurada no pescoço. Ser cristão é ultrapassar o comportamento natural dos que não creem. É orar por todos, é perdoar de coração os que nos ofendem, é viver a justiça e a paz no mundo e especialmente servir os mais necessitados. Se a perfeição se encontra justamente no encontro de nossa pequenez com a imensa graça de Deus, o que se dá exclusivamente por bondade dele, é na misericórdia que dispensamos aos outros e na caridade que exercemos a favor dos irmãos que nos tornamos de fato perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. O amor ao inimigo é a essência do cristianismo. Amar o inimigo significa dizer que conhece a Deus no Espírito. Deus, na realidade, não tem inimigos, mas somente filhos, que para mim são irmãos que devo amar. Como todos os imperativos de Jesus, não se trata de encargos impossíveis, mas de dons libertadores. Quem não ama o inimigo ainda não possui o Espírito do Senhor, que justamente aqui revela a infinita gratuidade de seu amor. Uma religião que não chega até aqui ainda tem muita estrada para caminhar até chegar a entender Deus. A guerra santa, quem a quer senão o inimigo? É necessário dizer com clareza e força que quem a assassina em nome de Deus ou por uma boa causa é duplamente culpado contra o homem e contra Deus, ou contra uma boa causa, mesmo que em primeira mão não pareça. Um Deus que manda matar é certamente satânico, mesmo que possamos atribuir toda a perversidade ao pobre Deus, até a sua morte na cruz que liquida qualquer imagem perversa sobre ele. O amor ao inimigo é o índice que mede nossa libertação do mal. Por exemplo, se gosto da torta, odeio o meu irmão que a comeu. Se amo o irmão, sinto pena por ele, sobretudo se sei que ela está envenenada. O amor ao inimigo sabe distinguir entre o bem e o mal. Somente não comete erro de partilhar entre bons e maus e sabe realizar a verdade na caridade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São José e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você, meu abraço, um ótimo dia.